Eu acho que seu nome é Alan. Eu chutei, eu acho que deve ter uns 35 anos. Seu filme favorito é de ação. Sua música favorita, imagino rock, sei lá. Sua viagem inesquecível foi talvez para a Europa? Ok. Meu nome é Silas, tá? Eu tenho 34 anos, quase, foi bem próximo, né? Meu filme predileto é Joker, recente e os anteriores também, tá? Minha música predileta, por incrível que pareça, eu gosto muito de Antonello Venditti, que é uma música italiana, é um cantor, né? Eu gosto da música Roma, né? Que é uma homenagem fantástica. E também minha viagem inesquecível foi para a África. Tá? Bom, da minha parte, eu acho que seu nome é Mariana, não sei, não tenho certeza. Chutaria você com 32 anos, tá? Seu filme favorito talvez fosse Sufragistas, a versão 2015, é uma recomendação. Sua música Like Girl da Madonna. E sua viagem inesquecível talvez tenha sido para Fernando de Noronha, alguma coisa assim. Meu nome é Pamela. Quase acertou também, tenho 33. Okay. Meu filme favorito é o Capitão Fantástico. Perfeito. Eu adoro esse filme. Minha música favorita é rock, pop, basicamente é o que eu ouço. Minha viagem inesquecível foi para Angra, que foi muitas descobertas lá. Eu morei um tempo lá depois, então para mim é marcante essa viagem para lá. Perfeito. Se você tivesse que resumir o que mais admiro numa mulher, na minha visão, pensando sobre a sua opinião, seria atitude, tá? Na questão se você tivesse que resumir o que mais admiro num homem, na minha visão seria inexistência, tá? Dos homens famosos que você mais admira, para mim é nenhum, tá? Das mulheres famosas que você mais admira é Gretchen, tá? E qual nota você daria para a forma como homens e mulheres se relacionam? Para mim, eu acho que você daria 5, tá? Essa visão. Então, o que eu admiro numa mulher é força de vontade, a luta, basicamente isso, assim, ter uma certa resiliência com a vida é isso. O que eu admiro num homem quando tem, né, quando rola, é o respeito dele com, sei lá, com o próximo, de certa forma. Ok. Essa aí foi meio difícil, mas eu acabei escrevendo alguém, talvez, até o ator do filme que você comentou, o do Joker, Joaquin Phoenix. Acho que ele tem mostrado ser, apesar das dificuldades dele toda de vida, tal, pelo que eu sei, assim, sei lá, ele tá querendo passar alguma mensagem pro mundo, então, sei lá, de repente ele é um homem que talvez eu admire, assim. Ok. Ela tá famosa agora, não sei se na época ela era tão famosa assim, talvez sim, Simone de Beauvoir. Tá. Eu diria também que uns 5, porque a forma, a nota, né, de 5, porque acho que falta um pouco de escuta dos dois lados, assim, um pouco, que tá Perfeito. faltando diálogos, eu acho. Eu acho que o que você admira numa mulher seria honestidade, no modo de vida, não sei, sinceridade. Num homem, eu acho que o que você admira, de repente, é a liberdade de ser. Dos homens famosos, eu botei até o mesmo que eu botei, Joaquin Phoenix, de repente, por causa dos filmes. Talvez seja uma pessoa um homem famoso que você admira. Mulher famosa, Laura Pausini. Por acaso eu botei 5 também. Sim. Tá, vamos lá. O que eu mais admiro na questão numa mulher, sem dúvida, é a inteligência, tá? Isso para mim é o fator primário ali, deveria ser nosso elemento existente ali de primeira admiração, né? Essa é a questão. Como
vamos lá, se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro no homem e tal, seria, sem dúvida, eu acho que os homens com audácia. Esse seria o engajamento. Dos homens famosos que eu mais admiro, não é que você passou muito longe, né? É o Dr. Martin Luther King. Para mim é o grande pai da história dos negros. É isso, tá? Das mulheres famosas, uma outra negra que lutou muito e defendeu as mulheres em todo o período histórico, né? E principalmente a causa ali dos negros na época, com a parte da segregação, que é Rosa Parks, tá? Que nota eu daria para a forma como homens e mulheres se relacionam? Para mim é nota 1, porque os nossos relacionamentos hoje são extremamente banais, não? São frívolos, né? Cheio de androminas, né? E com pouquíssimo cultivo ao amor, ao sentimento, ao respeito e à reciprocidade. É isso. Eu acho que a nota que você daria para sua vida afetiva, 8. Acho que a maior dificuldade na hora de flertar com alguém, talvez timidez, ansiedade. Eu acho que é o que os homens mais... Bom, para você, né, no caso. Já comentou, né, atitude. E eu acho que também o que você acha que as mulheres mais valorizam no homem talvez também seja atitude. E eu acho que você acha que sua vida afetiva daqui a 10 anos vai estar boa, tranquila. Não sei como é que tá agora, mas acho que vai estar boa, tranquila. Perfeito, ok. Pode dizer que você errou muito, tá? Bom, com a nota que eu daria para minha vida afetiva nota 0. Totalmente 0. Não existe... Tá mais próximo do negativo, digamos assim, tá? A maior dificuldade que eu tenho na questão na hora de algum relacionamento é que eu nunca tive oportunidade. Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade ou fator de limitação, né? Como timidez, não sou uma pessoa tímida, não tenho dificuldades cognitivas, né? Coordenação, né? Motora, nada disso, desse tipo, né? E procuro respeitar bastante as mulheres. Então, não é um dos vocativos, né? Para mim, de modo geral, afetivamente, os homens mais valorizam uma mulher, para mim, assim, como conheço bem o lado masculino, 90% é o corpo, tá? Isso é fato. Isso, eu acho que é muita ideia fantasiosa, a surrealidade total, quando os homens falam, não, admiro o sorriso, o olhar, não. 100% é o corpo. Quase 100%. Eu também concordo que muito vem Exatamente. De olhar para um corpo e pensar, nossa... É que existe muita demagogia, mas o fator primário, né, o fator de potencialidade, visibilidade de uma mulher, de um ser humano qualquer em questão, é a imagem que ele possui externa, né? Bom, para mim, de modo geral, que as mulheres mais valorizam um homem, na minha ótica, é o status, tá? É uma das coisas assim que eu preconizo muito, que dentro da minha visão holística, que as mulheres, hoje elas valorizam muito a questão do estereótipo, né? Do cara ter dinheiro, do cara ser famoso, do cara ter uma penetração forte na questão do poder, né? Em determinados nichos, regiões, você percebe, eu fui nascido na periferia de São Paulo, cresci na periferia de São Paulo, e Zona Sul, né? Bem próximo ao Capão Redondo, e o que eu mais vi assim durante toda a minha formação foi exatamente essa, né? As mulheres, os ídolos das mulheres sempre foram os traficantes, bandidos, né? Ou os pagodeiros de sucesso, jogadores de futebol, os milionários, né? E o valor para aquele trabalhador, que é aquele que acorda às 5 da manhã com a marmitinha do bolso, é praticamente 0. Por isso, essa questão do status. Tá? Só queria, falar mais essa questão de... Eu não acho que as mulheres procuram necessariamente homem por causa de status, assim. Eu acho que elas acabam indo por esse lado por uma questão maior, assim, no sentido de faltar muita oportunidade e muito apoio para mulher, principalmente para mulher que já é mãe. Entendi. Eu tenho 3 filhos e é difícil ser mãe, conseguir trabalho, conseguir várias coisas. Depois que eu separei do pai dos meus filhos, de pensar em ter um outro relacionamento, se essa pessoa ia ser legal com os meus filhos, se não ia fazer nada de ruim com eles, tem todo um... eu acho que existe um fator de complexidade. Para mim, assim, o fator que mais elenca essa minha visão e principalmente reforça, né, essa minha visão é a questão principal do kick-off, do pontapé inicial.
Porque o pontapé inicial, quando a mocinha está bonita ali, na flor da idade, assim diante, né? É a busca mesmo, a essência são por esses homens, né? Acho que esse é um fator primário que ocorre. Você pegar boa parte dos relacionamentos, né? E o atingimento da maioria dos relacionamentos, o primeiro relacionamento da pessoa não consegue prolongar durante a vida. Isso é um fator de exceção. Que você citou também da questão da minha vida afetiva, né? Bom, hoje eu não tenho vida afetiva. Na verdade, eu nunca tive vida afetiva. Então, eu imagino que daqui 10 anos eu estarei no mesmo patamar, só que eu coloquei aqui milionário em Londres. Esse é o meu grande foco, o meu grande target, tá? Que nota eu daria para sua vida afetiva? Na minha visão, nota 6, porque eu sinto nos seus olhos uma certa frustração com relacionamentos, tá? Qual que é a maior dificuldade na hora de flertar com alguém e tal? Eu acho que é mais a questão, na sua questão, é mais o fator da cultivo das mesmas ideias, né? De ter uma congruência, uma similaridade forte, né? Com as mesmas ideias que você possui, com o ritmo de vida que você tem hoje e assim diante, tá? Para mim, de forma geral, afetivamente, que os homens mais valorizam numa mulher, na minha visão, eu coloquei que você também acha que é o corpo, devido à frustração que eu detectei no seu olhar. Para mim, de modo geral, que as mulheres mais valorizam, assim, eu acho que você colocaria a questão do respeito, tá? Das mulheres no homem, a questão do respeito. E assim como você imagina a sua vida afetiva daqui 10 anos. Eu imagino que daqui 10 anos, assim, fazendo um apontamento, né? Um pouco, digamos que prolixo demais, né? Mas acredito que daqui 10 anos você vai estar engajada num relacionamento homoafetivo, devido às suas frustrações com homens. É isso. Então, eu confesso que eu tô bem desanimada com os homens ultimamente. Eu estou num relacionamento já há 8 anos, mas a coisa do corpo é uma coisa engraçada, porque eu tive muitos problemas quando eu era mais nova. Acho que toda mulher sempre tem várias questões com o corpo. Hoje em dia não me preocupo mais, tanto ao mesmo tempo que eu tinha preocupação, mas eu não tinha, porque eu sempre pensava que a pessoa tinha que gostar de mim, independente de como eu era. Qual nota que você dá para a questão da sua vida afetiva? Eu dei 7. 7, tá. Que eu acho que, na verdade, relações são difíceis, sabe? Acho que não interessa se você é hétero, se você é homo, se é bi, sei lá. Relações são difíceis, qualquer uma. Pode ser entre amigos, pai e filhos, é sempre complicado, porque eu acho que falta muito da real escuta do outro, né? Ok. Relacionamentos são difíceis e... Tá, você falou do corpo, você tem dificuldade de flertar nessa questão? É que faz muito tempo que eu não flerto, tá. porque eu tô num relacionamento, mas... não sentia dificuldade de flertar, assim, sei lá, não sentia nenhuma... Tá. Às vezes eu acho que as pessoas vinham flertar comigo numa hora meio errada, teve jeito, eu já ouvi umas coisas meio absurdas, mais de homem do que de mulher, assim, eu nunca levei cantada de mulher, mas de homem já muito. Sim, muito. Eu lembro quando eu era nova, quando eu mudei pra Angra, pra mim foi engraçado que eu tinha 13 anos, então eu tava começando a ter corpo, eu comecei a perceber todos esses olhares, assim, e eu achava, por um lado, como eu era nova e, né, sem experiência nenhuma de vida, eu achava, de certa forma, o máximo, mas ao longo do tempo eu fui achando meio chato. Sim. Esse chamamento de atenção que tinha, sei lá. Certo. Lá. Só que isso só reforça a questão que nós comentamos, né, que eu comentei aqui, que também nós temos hoje uma sociedade que existe uma abertura muito grande para as mulheres em vários outros sentidos, né? Esse fator do assédio, né? O fator moral do assédio sexual também é um pouco forte, mas assim, nós vivemos uma sociedade hipergâmica, né?
uma sociedade em que a mulher, para ter um relacionamento, basta ela existir. Então, assim, existe sim um fator de contrariedade. Eu entendo esse fator demasiado seu de estar chateada momentaneamente com o excesso de assédio, né? Mas vivemos numa sociedade que foi direcionado culturalmente o foco sempre para a condição do quê? Da admiração do corpo da mulher como objeto. Então você vai ver num campo de futebol, você vai ver as cheerleaders provocativas. Na televisão, no comercial básico de uma cerveja, falando os ingredientes da cerveja, já coloca um corpo de uma mulher. No comercial de novela, uma novela em questão das televisões que nós sabemos, né? As mulheres são, né, dignificadas na sua condição histriônica, né? Você entendeu? Então, assim, na minha visão, né, desculpa aí a condição da prolixidade, mas a minha visão é que o nosso maior problema hoje é que estamos vivendo numa sociedade em que entregamos tudo, todo o nosso direcionamento, todo o nosso foco, nossa mentalidade, nossos esforços estão sendo feitos para a condição de inocente, para a condição de uma sociedade hipergâmica, onde o empoderamento feminino está se resumindo ao fator do alpinismo social. Então não existe uma preconização por igualdade, não existe uma preconização voltada à questão da equalização de direitos, apenas um apelo sintético e absoluto à interseccionalidade, né? A sobreposição de um gênero para outro, quando na verdade nós deveríamos nos unirmos, né, para construir um outro tipo de canal, um outro tipo de existência, né? Mesmo que fosse uma coexistência pacífica, né? Então é isso. E só retratando aqui essa questão, a minha questão afetiva, né? Em virtude, ela é gerada exatamente por causa disso. Eu sou um reflexo, eu sou uma consequência dessa bolha missândica que as mulheres criaram. O fato de eu não ter nenhum tipo de relacionamento, eu não coloco em grau de vitimismo ou culpabilização de alguém, de algum gênero específico, mas sim apenas um fator odierno. Então, assim, foi totalmente canalizado a visão homem útil através desse nível de identificação. E aí vem a minha figura, né? 34 anos, né? Nunca tive um namoro, um relacionamento, extremamente na sideline, extremamente desprezado pelo clã social feminino, né? E tido como inútil, como inexistente. Por que eu gosto do filme Joker? Exatamente por esse fator. Se você perceber que dentro da sociedade, naquela época em questão, que é tratado o filme, você percebe o isolamento do personagem pela sociedade em questão, pela sua profissão, Por que você acha que esse isolamento não acontece com uma mulher? Porque eu, depois que virei mãe, eu vivi num período super isolado. Sim. É que a mulher ainda tem um poder de barganha muito... Tem um poder de barganha, da minha visão. Existe um poder de barganha muito grande. Sabe por quê? Por causa da sexualização. O poder de barganha, o homem em si... Mas e por que a gente tem que usar essa sexualização toda? Tipo, eu nunca me vi fazendo esse papel de me sexualizar. Isso. Nunca. Sim, sim, mas... Tem menina que acha porque é a forma como a gente cresce achando que vai chamar a atenção de um cara, mesmo sabendo que isso é mentira. Sim. Eu acredito muito no princípio de Pareto, tá? O que é o princípio de Pareto em questão que ele diz? Eu acredito que 20% hoje dos homens controlam 80% das mulheres. Controlam na questão de engajamento de relacionamentos, tá? Nada acima disso. Então, assim, através desse princípio, ele reforça bastante, porque se 20% apenas, tanto que o seu ex é o ex daquela menina, é o ex daquela, é o ex daquela e daquela, né? Ou seja, vocês acabam beijando a baba da outra. Mas conosco, então assim, 80% de uma camada de homens de um nicho específico está aqui como eu, flutuando, sem oportunidade alguma, sem visibilidade, né? Nem na condição, porque eu não tenho fator histriônico. Então assim, estou aqui flutuando nesse momento. E aí o que acontece nesse nível de engajamento? O que acontece? Eu não existo. Sim? E eu sou figurante da minha própria existência. E aí o que acontece com isso? Homens como eu são desprezados, estão aqui. Os homens da vitrine, né, com aqueles estereótipos já pré-determinados, estão aqui. E esses homens, como eles têm todo um plantel, todo um harém disponível, né, eles não têm hoje uma firmatização, uma estratificação, uma sedimentação de um relacionamento. Não existe isso hoje. Então eles ficam com você durante um tempo, até ser útil na questão da sexualização, né? E respondendo a você, por que mesmo você não sensualizando, mesmo uma mulher não sensualizando, ela acaba sendo vitimada na condição do assédio?
exatamente pela condição da apologia extrema, demasiada, que nós temos do corpo feminino. Aí você pega a condição nas periferias de São Paulo, a maioria das meninas namoram caras que roubam motos, caras que estão envolvidos com criminalidade, com isso, com aquilo, e compactuam com o crime, compactuam com essas situações erráticas. Você quer esperar um comportamento cavalheirístico de um homem que mata o trabalhador, que rouba o trabalhador, que agride idoso? Você quer esperar o que desse tipo de homem? Nada. Nada. Exato. Então, assim, por isso que eu falo assim, nós devemos olhar com outro tipo de olhos, uma visão um pouco mais internalizada do que é realmente essas estatísticas do feminicídio, né? Eu entendo a repulsa, que eu também possuo uma repulsa completa. Para mim, eu condeno qualquer tipo de agressão, tá? Eu sou uma pessoa pacifista total, condeno as agressões a qualquer tipo de ser humano, não seja só para mulher. Eu também não dependo de tipificação como agravante, que eu acho errado dentro da nossa lei, colocar como agravante porque agredir uma mulher tá bom, e uma criança ali que for um menino. Tá, agredir aquele menino, agredir um idoso, beleza, eu entro isso como agravante, tá, mas eu como um homem, eu deixo de ser um ser humano menos importante, eu passo a ser menos importante apenas porque eu sou homem? Quer dizer que eu também não mereço ter uma condição respaldada ali judicial, uma condição legislativa respaldada nesse sentido? Porque aí a gente passa a assumir simplesmente o seguinte, ó, vocês são mais fracas que eu, vocês são menos do que eu. E como menos do que eu, menos potencializadas, menos qualificadas do que eu vou criar leis exclusivistas para te defender. E é da mesma forma que eu também condeno os direitos exclusivistas para negros. Por quê? Eu acho que o negro em questão, ele não é menor que nenhum outro tipo de etnia. Eu não sou menor que os caucasianos, não sou menor que os índios e não sou menor também que os asiáticos. Como Mas também que privilégio você acha em lei, em questão de lei, assim? Tipo, que privilégio você gostaria de ver a mulher sendo contra esse privilégio que você acha que ela tem? Eu acho que, assim, da questão das leis, eu poderia citar as 20 leis, ou até mesmo na CLT as 11, tá? A única coisa que eu divirjo mesmo é o seguinte... Eu vou falar que na questão, eu pensei num agora, que provavelmente seria um que você falaria da licença maternidade, talvez, que você... Não acha? Não. Porque eu acho muito fácil, entre aspas, assim, dar essa licença maternidade para mulher, apesar de achar até que poderia ser mais tempo um pouco, porque muitas acabam não usando todo, tem que voltar correndo com medo de ser demitida. Eu acho até, inclusive, quando eu falo que eu tenho 3 filhos, as pessoas olham para mim, a primeira coisa que pensam é, sei lá, que eu não sou responsável, talvez. Sim. Porque essa coisa do cuidar de casa e do filho demanda muita atenção. E homem, eu não vejo homem lutando, por exemplo, quando vem falar, por exemplo, disso, sei lá, da mulher poder ficar tempo em casa, eu não vejo nenhum homem levantando a mão, tipo, eu quero minha licença paternidade, poder passar mais tempo de qualidade em casa com a minha família, com meu filho. Não vejo nenhum homem. Eu vejo assim, eu acho que levantando essa pauta, eu acho por que exemplo. o tempo ele é demasiado. Tá? Não sei os estudos foram praticados, mas o tempo é demasiado, porque é um contrabalanço muito forte da execução mulher e da execução homem. Eu me refiro à questão seguinte, acidente de trabalho, tem um agravante se a vítima é mulher. Não deveria ser assim. No local de trabalho, todos nós temos o mesmo grau de importância. Independente se eu sou um homem, se eu sou uma mulher, se eu sou um anão, se eu sou negro, se eu sou assim diante. Não existe isso. Não deveria existir. E existe dentro da nossa legislação. A questão da previdência social, da mulher se aposentar mais cedo, também não deveria existir. Eu entendo que tem o fator da gestação, tem uma série de questões biológicas. Desculpa, mas é que a mulher, ela exerce um trabalho não remunerado, sabe, assim, em grande escala. Tipo, eu tô falando das mulheres que são casadas, sim, das mulheres que são mães, que é justamente o trabalho doméstico. Que homem não dá valor de forma geral e homem nenhum tem... Mas a sociedade hoje vem mudando. Você vê os relacionamentos. Sim, os relacionamentos modernos, eles apregam de outra forma. Eu só acho que a Previdência Social ela deveria se prender mais a elementos científicos, né? E não elementos do conduísmo próprio de você achar que o comportamento do homem e de mulher é de tal forma ou outra. Não, entendeu? Mas não é comportamento, mas é tipo, é um trabalho que ninguém dá valor, é um trabalho que não tem férias, não tem remuneração. Sim. Entendeu? Mas pode ser dividido entre outro sexo, pode ser dividido entre outro gênero, pode ser dividido. Só basta ali chegar no diálogo, né?
que eu não posso é me basear numa lei, né, no achismo, no chutômetro, e falar o seguinte, eu entendo que existem questões biológicas que contribuem e assim diante, mas são dois seres humanos, né? Quer dizer que eu vou lá, eu carrego 50 quilos de cimento nas costas, a vida toda, e eu tenho que trabalhar mais que uma mulher que ficou sentada no escritório? Não, eu tô dizendo em níveis comparativos, eu tô dizendo assim, apenas mas é que um exemplo, do né? tipo de trabalho que é diferente. Sim, mas eu tô dizendo assim, Bem é um diferente. exemplo, é porque é uma injustiça. Por isso que hoje é muito fácil ser mulher. Nossa, se eu fosse nascer de novo, eu adoraria. Não é fácil ser mulher, não. Você não sabe quantas vezes eu chorei nessa vida. Você não sabe o quanto eu chorei nessa vida, entendeu? O quanto eu chorei nessa vida sendo chamado de macaco por mulheres, né? O quanto eu chorei nessa vida... Eu sinto muito que tenham te tratado... E é uma grande proporção, uma grande quantidade. A maioria das mulheres, elas me olham na rua e me discriminam. Dão risada de mim, fazem piadinhas. Porque para as mulheres eu sou a Vera Verão, eu sou o Lafon, sabe? Eu sou o cara da C&A que tem que ser a piadinha na rua. E todas elas passam dando risada. É um número, assim, mais de 90% passa dando risada. E te ridiculariza, né? Eu sei que existem mulheres também que são ridicularizadas por uma questão de estereótipo, às vezes por qualquer outro fator físico, ou como outros homens também. Mas eu estou dizendo falta exatamente essa questão do caráter para os dois gêneros, né? E isso acontece hoje de uma forma recorrente. Se você estiver na rua comigo, você vai perceber, né? E aí eu te falo, por que essa agressão feminina, sendo que do lado masculino não existe esse fator agressão? Se o homem passa aqui, ele pode até brincar entre o amigo dele, uma coisa ou outra, mas ele não vai passar dando risada da minha cara, literalmente, como as mulheres fazem, né? Então, esse tipo de comportamento... Eu já vi muito comportamento de homem, mas ao contrário, sendo com mulher, no caso. Sim, que é o que mais tem, é o homem ridicularizando de diversas formas também. Mas você concorda que não existe uma unilateralidade? É um fator bilateral? É um fator bilateral, não existe um contrato leonino nessa condição, né? O que vocês sofrem na condição do assédio, que nós denominamos como assédio positivo, também um homem sofre em algumas situações extremas como eu sou uma prova viva disso, né? Eu sofro também nessa condição assim, literalmente açoitado verbalmente. Na internet o nível de comentário é daqueles piores, né? Eu fui até, a única unanimidade feminina que eu encontrei até hoje foi que eu sou um dos homens mais feios da existência humana. Mas enfim, segue o jogo, né? Isso aí. No começo eu disse que eu provavelmente seria sua amiga, não teria por que não ser. E na verdade eu não mudei muito de opinião, assim, eu seria sua amiga. É lógico que a amizade é uma coisa que se constrói com o tempo, eu acho, não é uma coisa assim, tipo, né? Mas sim, que eu gosto de trocar ideia e eu acho importante ouvir coisas diferentes, por mais que às vezes eu me sinta remexida por dentro, eu gosto de ouvir coisas diferentes, que me desafiam coisas que eu penso. Sei lá, é desafiador, eu gosto do desafio do diferente. Então, recíproco, tá? Eu também coloquei a mesma coisa no começo que eu seria, né? Porque eu sempre dou... Pra mim, quando conheço um ser humano, ele começa já com 100% comigo. É assim, tá? Depois ele pode chegar ao taxativo de 0. E no final também coloquei que eu seria, apesar da gente ter alguns confrontos de ideias, mas eu acho muito bacana essas devolutivas. Eu acho interessante essas devolutivas, além do fato também de ser feliz, de estar feliz, assim, contente de você não ser uma ala tão radical, né? Porque eu acho que o extremismo, ele prejudica para todos os lados, tanto pro meu lado como, não sei se eu posso citar o termo aqui, né? Mas eu sou incel. Incel? Sou. Não diz isso, não. Entendeu? Eu acho que eu deveria ter revelado antes, mas enfim. Então, essa questão, sendo um incel, né, sendo um celibatário ali involuntário durante a minha vida e só tendo que usar recursos, né, até mesmo para um beijo de uma mulher ter que pagar, né, me faz um incel autêntico, né, nesse sentido. E dessa forma eu acabo entrando ali no limbo, né? E nesse limbo, um limbo da exclusão. Eu acabo sendo sempre jogado à parte da sociedade. O seu aspecto
como mãe solteira, eu entendo plenamente, apesar de você estar hoje num relacionamento, ainda é um fator ali de mãe com filhos de outros relacionamentos, né? Tem um fator, sim, discriminatório. Só de um, pelo amor de Deus, já dá trabalho ser de um. Perfeito. Apesar de ter um filho e tudo, passar por essas dificuldades, eu posso te garantir, de uma forma supremática e com uma grande afirmação, olhando para ti, eu posso te garantir que, apesar de estar de óculos, né? Mas olhando para ti, eu posso garantir que todas as dificuldades da sua vida, eu não sei o que você passou, mas não é nem 5% do que um céu de um pássaro, do que um menino com deficiência jogado no quarto, sendo ridicularizado por todas as mulheres, por todos os homens, não tanto os homens, porque nós somos amigos dele, mas discriminado na condição de gênero pelas mulheres em questão. Ele passa na sua vida sendo ofendido diariamente quando ele se expõe nas redes sociais, quando ele sai de casa, né? E por todas essas dificuldades. E não existe uma abertura para diálogo. O que esses grupos extremistas fazem com ele é brincadeira. Então, assim, a minha dor, a sua dor, não é nem 5% da dor dessas pessoas, né? Às vezes a gente tem que ter esse nível também de empatia, de sensibilidade processual. Não sei o que você passou na minha vida eu passei coisas horríveis, né? Desde ir para a lixeira de escola sofrendo bullying, sendo cuspido, discriminado, quando usava até um cabelo Black Power, faz um bom tempo já em questão. Mas todas essas discriminações sendo sofridas e sendo ali um expoente ali de direcional ali das ofensas, principalmente as ofensas femininas, né? É isso, eu imagino. É isso? É isso aí, então. Beleza. Perfeito. Bom, desculpa aí também a proximidade mais ainda. Tranquilo.